sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que alegria, mais uma sexta-feira, glória a Deus. Glória a Deus por mais essa sexta-feira caminhando com Santa Faustina. A santa que está nos ensinando tanto nos seus escritos, na sua vivência ali com o nosso Senhor. Então já separa aí o seu diário e vamos iniciar com fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó Jesus, que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos as graças que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Você pode pegar o seu diário e abrir no número 679. 679. E diz assim: Boa noite, meu Jesus. A sineta me chama para dormir. Meu Jesus, vedes que agonizo de ansiedade pela salvação das almas. Boa noite, meu esposo. Alegro-me que a eternidade já esteja um dia mais próxima. E se permitir de Jesus que acorde amanhã, começarei um novo hino em vosso louvor. Vamos para o 681. Nos mais pesados tormentos, fixo o olhar da minha alma em Jesus crucificado. Não espero a ajuda dos homens, mas deposito a minha confiança em Deus. Na sua insondável misericórdia está toda a minha esperança. Essa certeza que eu e você precisamos ter. A gente não pode confiar em homens. A gente não pode confiar nas situações. Por isso, não espere. Às vezes a gente espera das pessoas e a gente decepciona. Mas por quê? Porque as pessoas são falhas. Então não espere. Não espere ajuda, não espere consolo, não espere das pessoas. Espere somente do Senhor. Quanto mais sinto que Deus me transforma, tanto mais desejo mergulhar no silêncio. O amor de Deus realiza sua obra no fundo da minha alma. Vejo que está começando a minha missão, aquela que o Senhor me confiou. 684. Hora Santa, quinta-feira. Nessa hora de oração, Jesus me permitiu entrar no cenáculo e pude ver o que sucedia ali. Emocionei-me profundamente. No momento em que Jesus, antes da consagração, ergueu os olhos para o céu e entregou-se a um misterioso diálogo com o seu Pai. Conheceremos devidamente esse momento apenas na eternidade. Seus olhos eram como duas chamas, o rosto radiante, branco como a neve, toda a postura majestosa, a sua alma cheia de saudade. No momento da consagração, o amor descansou saciado, o sacrifício fora consumado na sua plenitude. Agora apenas se cumprirá a cerimônia exterior da morte, a aniquilação exterior. A essência está no cenáculo. Durante toda a minha vida, nunca tive um conhecimento tão profundo desse mistério como naquela hora de adoração. Oh, como desejo ardentemente que o mundo inteiro conheça este insondável mistério. Tem coisas que a gente só vai saber quando chegar no céu. Se formos para lá, é lá que a gente vai conhecer. Por isso que é tão árduo chegar lá. 685. Terminada a hora, quando me dirigi à cela, de repente senti o quanto Deus estava sendo ofendido por uma pessoa próxima ao meu coração. Vendo isso, a dor transpassou a minha alma e prostrei-me diante do Senhor, mendigando misericórdia. Por 2 horas em lágrimas, oração e flagelação, impedi o pecado e conheci que a misericórdia de Deus envolvera aquela pobre alma. Oh, quanto custa um único pecador! Às vezes, até para fazer uma oração por alguém, às vezes a gente já acha muito. Rezar o rosário em favor de alguém a gente já acha muito. Imagina ficar 2 horas chorando e clamando a misericórdia. Será que a gente também tem
essa vontade, esse desprendimento também de se colocar na brecha pelo outro? Às vezes, a gente não tem noção o que uma oração sincera pode fazer. O que uma oração entregue, uma oração intercessora pode fazer. É por isso que nesse ano eu quis trazer o devocional de Santa Mônica, de rezar pelos filhos. Porque muitas mães precisam exatamente fazer isso, chorar e clamar a misericórdia de Deus pelos filhos. Pode não ser o filho, pode ser o marido. Ou você que é homem, que reza pela esposa, às vezes o que basta é a gente fazer isso, ó, chorar em lágrimas, oração e flagelação, e pedindo que o pecado venha arrastar aquela pessoa para o inferno. Então, você que é mãe, você que clama por uma outra pessoa, às vezes não é um filho, se entregue. Se entregue com uma oração sincera, rasgue mesmo o seu coração. Clame a misericórdia do Senhor, mendigue. É aqui que Santa Faustina fala, né? Mendigando misericórdia. Faça esse ato e você verá a conversão, você verá a restauração, porque quem faz é Deus, não é o homem. Continuando, 686, setembro, primeira sexta-feira. À noite vi a Mãe de Deus com o peito descoberto e transpassado por uma espada, derramando lágrimas amargas e nos defendendo do terrível castigo de Deus. Deus quer nos aplicar um terrível castigo, mas não pode porque a Mãe de Deus nos defende. O medo terrível atravessou a minha alma. Rezo sem cessar pela Polônia, pela minha querida Polônia, que é tão pouco grata à Mãe de Deus. Se não fosse ela, de pouco serviriam os nossos esforços. Intensifiquei os meus esforços de orações e sacrifícios pela querida pátria, mas vejo que sou uma gota diante da onda do mal. Como uma gota pode deter uma onda? Oh, sim, por si só uma gota nada é, mas convosco, Jesus, enfrentarei corajosamente toda a onda do mal e até o inferno inteiro, pois vossa onipotência tudo pode. Eu vejo que as pessoas hoje têm muita resistência de rezar pelo Brasil. Porque rezar pelo Brasil já traz a política. Só que, apesar de a política ser a que rege, nós temos que rezar por ela. Eu não posso ficar me conformando, aceitando tudo de uma maneira paralisada. Eu não vou atacar com força, eu não vou atacar com armas, eu vou atacar com a oração. Eu preciso ser intercessora do país. Eu preciso interceder pela minha cidade, pelo meu bairro. Eu preciso interceder pelo meu estado. Você tem esse costume? Eu lembro que no ano passado eu trouxe aqui de rezarmos o terço na época do dia 1º ao 7 de setembro. E eu vi ali muita resistência. Pessoas que nem quiseram saber de rezar o terço só porque estava rezando pelo Brasil. Misericórdia. De pessoas taxarem tudo para o lado político. Meu irmão e minha irmã, independente de quem seja o governante, nós temos que rezar pelo nosso país. E muitos mais só não vieram para o país, e eu digo isso sem medo. É porque tem um povo que se levanta na madrugada. Por mais que você não levante, tem alguém que levante. Glória a Deus que levante. Por mais que tenham pessoas que só se levante na época da quaresma da igreja, na época dos 40 dias com São Miguel, não tem problema. Durante o ano todo, tem muitas pessoas que param para rezar o rosário. E é por causa dessas pessoas intercessoras que estão se colocando na brecha para rogar pelo país, para interceder, é que o mal maior ainda não veio. É que o mal maior ainda não atingiu. E olha que a gente tem passado por poucas e boas. Então é preciso também aquilo que falávamos antes, de chorar, de se flagelar, de mendigar misericórdia. É o que falta para o nosso país. Às vezes as pessoas não têm noção e acham que
a guerra é só no outro país, porque os males são só no outro país, no país lá distante. Não é tão distante assim, não. Não é tão distante. Até porque tem governos que articulam entre si para querer dominar um outro país, um outro estado. Então, aquilo que está acontecendo lá pode sim acontecer aqui. Olha quantas leis estão sendo aprovadas. Olha como querem regulamentar a internet. Essa evangelização que está acontecendo, eu não sei até quando. É por isso que eu não fico me preocupando com like, com seguidor, com números. Eu não me preocupo com números, porque se eu fosse me preocupar, eu já tinha parado. É preciso evangelização. Por isso eu sempre convido a você, evangelize junto comigo, porque nós não sabemos até quando a gente vai poder falar de Deus, até quando a gente vai poder evangelizar. E isso não é conversinha, não. Isso já está acontecendo. Tem gente da própria, dentro da igreja, articulando para que essa tomada de decisão de regulamentar a internet seja o quanto antes. É triste de saber que tem padres, influenciadores, movimentos articulando para isso. Eu nem deveria estar falando sobre isso, mas é porque, olha, eu já tô por aqui com esse assunto. Já deu, sabe? De saber que tem pessoas assim, que estão articulando, que estão fazendo de tudo, estão, se sacrificando, se flagelando, mas para fazer o mal. Por isso que eu e você precisamos clamar a misericórdia. Eu sei que eu fugi aqui do assunto, mas eu precisava usar esse momento para falar, para poder bradar, para que você acorde. Acorde para orar, acorde para se posicionar, acorde para você buscar sem depender dos outros. Porque quando chegar o tempo em que não puder haver evangelização, como é que vai ser a sua fé? Como é que vai ficar a sua caminhada? Vamos voltar, né? Momento de desabafo passou. 687. Quando uma vez eu estava passando no corredor para a cozinha, ouvi na alma essas palavras: recita sem cessar esse texto que te ensinei. Todo aquele que o recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Ainda que o pecador seja o mais empedernido, se recitar esse terço uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Desejo que o mundo todo conheça minha misericórdia. Desejo conceder graças inconcebíveis às almas que confiam na minha misericórdia. Jesus, vida e verdade, meu mestre, guiai cada passo da minha vida para que eu proceda de acordo com a vossa santa vontade. É isso que nós temos que pedir. Se você pode, grifa aí esse parágrafo. Guiai, Senhor, cada passo da minha vida, para que eu proceda de acordo com a vossa santa vontade. 690. Em determinado momento, conheci o estado de duas religiosas que murmuravam interiormente contra uma ordem dada pela superiora. Em consequência disso, Deus lhe reteve muitas graças especiais. A dor me apertou o coração quando vi isso. Como é triste, Jesus, se nós mesmas somos a causa da perda das graças. Quem compreende isso é sempre fiel. Já parou para pensar que muitas graças eu não recebo, que você não recebe, é por conta da minha murmuração? Continuando. Quinta-feira. Hoje, embora estivesse muito cansada, resolvi fazer a hora santa, mas não conseguia rezar nem ficar de joelhos. No entanto, permaneci em oração a hora toda e unia-me em espírito com aquelas almas que já glorificam a Deus de maneira perfeita. Ao final da hora, de repente vi Jesus, que olhou para mim profundamente e com indizível doçura disse: a tua oração me é imensamente agradável.
Depois dessas palavras, entrou na minha alma uma estranha força e uma alegria espiritual. A presença de Deus impregnou toda a minha alma. Oh, o que acontece com a alma que se encontra face a face com o Senhor? Nenhuma caneta conseguiu expressá-lo, nem expressará jamais. Vamos para o 694. 19 de setembro de 1936. Quando saímos do médico e entramos por um momento na capela que existe nesse sanatório, ouvi essas palavras na alma. Minha filha, restam só mais algumas gotas no teu cálice e já não vai demorar muito. A alegria encheu minha alma, eis o primeiro chamado do meu esposo e mestre. Enterneceu-me-se o meu coração e houve um momento em que a minha alma mergulhou por inteiro no mar da misericórdia de Deus. Senti que estava começando em toda a sua plenitude a minha missão. A morte não destrói nada que é bom. Rezo sobretudo pelas almas que passam por sofrimentos interiores. Alguns santos receberam essa graça de serem avisados que a morte estava próxima. E ao invés de eles se desesperarem, ficarem tristes, eles ficavam felizes. Felizes porque a morte estava próxima. Porque eles não viam a morte. Eles viam que estava próximo o meu encontro pessoal com Jesus. Eu ia ver a face de Cristo. Eu ia vê-lo face a face. Poder abraçá-lo, poder ver Nossa Senhora. É isso que eles ficavam felizes. Por isso que os santos, alguns santos tiveram essa graça, e por isso que a promessa de Santa Brígida, quem reza durante um ano, aquelas 15 orações, também é essa, de ser avisado quando a morte estiver próxima. É uma graça, porque você pode se preparar, fazer uma boa confissão, comungar, né? 696. A Madre Superiora recomendou que eu rezasse uma dezena do rosário no lugar de todos os exercícios e logo fosse para a cama. Assim que me deitei, logo adormeci, porque estava muito cansada. Depois de um instante, porém, o sofrimento me acordou. Era um sofrimento tão grande que não me permitia fazer o menor movimento e eu nem mesmo podia engolir a saliva. Isso durou umas 3 horas. Pensei em acordar a irmã noviça, que comigo partilha a cela, mas pensei, afinal ela não me poderá dar ajuda alguma, então que durma, seria uma pena acordá-la. Entreguei-me inteiramente à vontade de Deus e pensei que já tinha chegado aquele tão desejado dia da minha morte. Tive a possibilidade de me unir com Jesus, sofrendo na cruz. De outra forma, não podia rezar. Quando passou o sofrimento, comecei a usar, mas não podia fazer qualquer movimento, porque logo voltava ao estado anterior. De manhã sentia-me muito cansada, mas já não sofria fisicamente. Todavia, não pude levantar-me para a Santa Missa. Pensei que se após tais sofrimentos não ocorria a morte, quão grandes deviam ser os sofrimentos da morte. Jesus, vós sabeis que amo o sofrimento e desejo esgotar o cálice dos sofrimentos até a última gota. E, no entanto, a minha natureza sentia um leve tremor e medo. Mas logo a minha confiança na infinita misericórdia de Deus despertou com toda a sua força, e tudo teve que ceder a ela como a sombra ao raio do sol. Ó Jesus, como é grande a vossa bondade, essa vossa infinita bondade que eu bem conheço. Permitir-me enfrentar corajosamente a própria morte. Tenho certeza de que nada me acontecerá sem a vossa permissão. Desejo glorificar a vossa infinita misericórdia na vida, na hora da morte, na ressurreição e por toda a eternidade. Meu Jesus, minha força, minha paz e meu descanso. Nos vossos raios de misericórdia mergulha minha alma todos os dias. Não há um só momento da minha vida em que não experimente a vossa misericórdia. Ó Deus, com nada mais conto em toda a minha vida, senão com a vossa infinita misericórdia, Senhor. Ela é a estrela que me conduz na minha vida. Minha alma está repleta da misericórdia de Deus. Olha que trecho lindo. Esse trecho é muito bonito no final, esse último parágrafo.
quando a gente reconhece. Uma oração que você pode fazer até para uma pessoa que está doente, moribunda, para que ela confie na misericórdia de Deus. E continua. Como a ingratidão da alma eleita fere a Jesus. Seu inconcebível amor sofre o martírio. Deus nos ama com todo o seu ser infinito, que Ele é. E eis que um mísero grão de pó despreza esse amor. O meu coração dilacera-se de dor ao conhecer essa ingratidão. 699. Em determinado momento ouvi essas palavras: Minha filha, fala a todo mundo da minha inconcebível misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Percebe que a misericórdia é para todos? Mesmo aquelas pessoas que não conhecem a Deus, também são convidadas a conhecer essa misericórdia. Mas o que impede? Elas mesmas. Uma pessoa que está entregue a um vício, a um pecado, a um mundo, o que impede dela experimentar é ela mesma. Se ela não tomar a decisão de ir, se ela não tomar a decisão de experimentar, de conhecer, como? Como que essa misericórdia vai atingir? É claro que Deus pode fazer um milagre de falar com essa pessoa, de atraí-la de uma maneira que a gente não entenda, sim. Mas mesmo que Deus mostre, se revele, mesmo assim, ela ainda vai decidir se quer ou não. Quantas pessoas que já tiveram graças, libertações, mas aí depois que passa aquela cura, depois que passa esse momento, a pessoa simplesmente fala: tá bom, mas eu não quero seguir. Tá bom, mas esse negócio de ficar indo para a igreja, de ficar lendo a Bíblia é muito exigente, quero continuar vivendo a minha vida. Muitas pessoas são assim, e Jesus vai respeitar essa decisão. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, Jesus nunca vai arrombar a porta. É só você lembrar daquela imagem de Jesus à porta. Não tem maçaneta, ou seja, não tem como Jesus entrar. E Jesus, como dizia uma canção, mas sou educado, eu não posso querer entrar. Eu não vou arrombar a sua porta. Eu não vou arrombar, forçar uma entrada. Ficar batendo, não. Jesus vai. Se você abrir, amém. Se você não abrir, ele vai para outra porta. Continuando. Nesse dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Viu aí a condição? Para que eu alcance a misericórdia, eu preciso me confessar, comungar. Então não basta apenas eu só me arrependi, não. Preciso confessar o pecado. E confessar o pecado é ter contrição, é ter arrependimento. Continuando. Nesse dia estão abertas todas as comportas divinas, pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade, nenhuma mente, nem humana nem angélica, aprofundará. Tudo que existe saiu das entranhas das minhas misericórdias. Esse parágrafo é até muito conhecido, quando se fala de diário. Toda alma contemplará em relação a mim, por toda a eternidade, todo o meu amor e a minha misericórdia. A festa da misericórdia saiu das minhas entranhas. Desejo que seja celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade não terá paz enquanto não se voltar à fonte da minha misericórdia. E chegamos no número 700. E diz assim: uma vez em que eu estava muito cansado e sofrendo, ao contar tal coisa à Madre Superiora, recebi a resposta que eu devia me habituar a viver com o sofrimento. Ouvi tudo o que a Madre me disse e saí em seguida. A nossa Madre Superiora tem tanto amor ao próximo, especialmente às irmãs doentes, que todos a conhecem por isso.
No entanto, quanto a mim, Nosso Senhor permitia estranhamente que ela não me compreendesse e me submetesse a tantas provações nesse aspecto. Naquele dia em que se sentia muito mal e, apesar de tudo, fui trabalhar, a cada instante sentia-me pior. O calor era tão grande que, mesmo sem trabalhar, a gente se sentia mal. Ainda mais quando se trabalha e se sofre. Por isso, antes do meio-dia, parei de trabalhar. Olhei para o céu com grande confiança e disse ao Senhor: Jesus, cobri o sol, porque já não posso aguentar mais este calor. E coisa estranha, imediatamente uma nuvenzinha branca cobriu o sol, fazendo com que desde esse momento o calor já não fosse tão grande. Quando um pouco depois comecei a me censurar por não ter suportado aquele calor e por ter pedido alívio, foi o próprio Jesus quem me tranquilizou. Jesus, ele se preocupa com detalhes. Eu já vivi essa experiência aqui do sol. Eu lembro que uma vez eu estava caminhando e eu falei assim: ai, Jesus, não tem uma sombra, né? Porque eu estava numa rua reta e não tinha sombra. Era em alguns pontos só, mas muito distantes, é que tinha uma sombra muito pouca. E era nessas sombras que eu recuperava força. E ali no momento eu não pensei na nuvem, né? Não foi igual aqui Santa Faustina que pediu a nuvem. Mas eu falei assim: nossa, esse calor tá demais, Senhor, dai-me forças. E naquele momento teve uma nuvem que foi cobrindo assim o sol por algum momento. E eu pude... Naquele momento eu percebi que foi uma ação de Deus. Apesar de eu não ter pedido uma nuvem, né? Mas o Senhor se preocupou com isso. E ali eu pude parar um pouco e agradecer e tomar força, né? Porque foi só mesmo instante para recobrar a força e a nuvem já passou. E Nosso Senhor falou assim: você pediu para recobrar a força, então já te dei, agora continua. E foi assim. Então, que linda essa experiência. Não sei se você já teve, mas às vezes Nosso Senhor vai vir dar esses consolos para nós e a todo momento a gente tem que aproveitar. Meus irmãos, vou parar por aqui hoje, que a gente possa se debruçar. Também hoje eu li alguns parágrafos bem grandes. Vale muito a pena você ler os parágrafos que eu não li e você fazer as suas anotações. O caderno de anotação, ele é essencial na nossa vida de caminhada. Essencial. Porque ali a gente vai vai construindo um relacionamento. Se hoje nós temos esse diário, o meu é de capa dura, tem uns que são de capa molinha, tem uns que são menores, mas se hoje a gente tem esse diário, é porque justamente Santa Faustina se debruçava em cima ali dos seus cadernos. Ela escrevia, ela parava para rezar, ela parava para ouvir a Deus e ela ia escrevendo. E muitos outros santos faziam essa mesma experiência. Então, se os santos fazem a experiência, por que eu e você não vai fazer? Por que eu e você vai ficar com essa resistência? Você pode escolher um caderno grande, um caderno pequeno, bonito, ou então aqueles lisos e você coloca ali uma figura bonita de um santo, você coloca ali a foto de Jesus misericordioso, ou uma agenda, um bloco, não importa. O que importa é você ter ali um caderno para você chamar do meu caderno de oração. Meu caderno com Jesus, não sei, dê um nome para ele. Eu chamo meu caderno de meu devocional, porque é o momento que eu vou estar ali anotando o que Jesus me fala. Então, tenha o seu caderno, reflita, releia e se abra a ação do Espírito Santo, amém? Vamos fazer a nossa oração final. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação.
o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós forte tranquilidade e fortaleza segura na minha alma. Aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé, no vosso poder e bondade. Se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus por mais uma sexta-feira caminhando com Santa Faustina. Eu te espero na próxima sexta-feira, às 16 horas, para darmos continuidade. Passamos aí no parágrafo 700, louvado seja Deus. E todos os dias também tem vídeo aqui no canal, então vamos rezar, vamos clamar, vamos interceder. Estou aqui para te ajudar nesse momento de oração e de crescimento, amém? Que nosso Senhor te abençoe, que as suas graças venham abundantes na sua vida, que as misericórdias de Deus nos alcancem e que Santa Faustina rogue pela nossa caminhada. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fica na paz.